3, 2, 1 e... Fala galera, neste vídeo de hoje provavelmente você vai passar por uma entrevista de emprego amanhã. Se não for amanhã, vai ser semana que vem, talvez mês que vem. Mas eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você vai passar por uma entrevista de emprego. E neste vídeo aqui eu vou te ajudar a arrebentar nessa entrevista para você conseguir aquele cargo que você está se candidatando. Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Delian e este é o seu canal de conhecimento. Comecei a ler um livro chamado Desvendando os Segredos da Linguagem Corporal, do Alan e Barbara Pearson. Um livro que eu considero mediano. Ele é interessante para você poder entender a linguagem corporal. O que a gente mais precisa numa entrevista de emprego é poder entender como funciona a linguagem corporal por trás de uma entrevista de emprego. Então eu vou te dar 4 truques para você arrebentar nessa entrevista. E aí já vai o primeiro truque. Cuidado com a roupa que você usa. Cara, a nossa roupa fala por nós mesmos. É claro que você tem que se policiar conforme você vai usar sua roupa. Por exemplo, se você vai em uma ferragista, você não vai chegar lá de terno e gravata. Da mesma forma, você não vai se candidatar a um prédio executivo e chegar lá de calça jeans e regata. Quer uma dica de como usar aquela roupa top na sua entrevista? Simples. Estude um pouco sobre a empresa e olhe o uniforme dos colaboradores. É muito simples você se conectar com as pessoas usando mais ou menos a mesma roupa que elas estão usando. Claro que você não vai chegar lá de uniforme da empresa, até porque seria ridículo você ir em uma entrevista de emprego já com o uniforme da empresa. Use uma roupa parecida. Por exemplo, se você for candidatar a um prédio executivo, eles geralmente usam terno e gravata. Então vá de uma camisa social. Isso já vai passar para o entrevistador que você já faz parte da empresa. Segundo truque, cuidado com o modo de falar. O interessante é que você seja você mesmo. E galera, eu sei que é uma dica um pouco mais tensa, mas seja educado com as pessoas. Eu já ganhei serviços onde eu só fui educado com a recepcionista e a recepcionista me indicou já para o entrevistador. Então quando você é educado com as pessoas que trabalham lá, elas te indicam para o entrevistador e quando você chega lá para fazer a entrevista, ele já te olha de um modo diferente. Só no modo da sua educação, o entrevistador ele vai começar a falar algumas coisas relacionadas que vão te dar um up na entrevista. Então cuidado com o modo de falar. Não fale gírias o tempo inteiro. Pode falar algumas porque é do seu jeito, mas se policie. Fale um pouco menos para que a entrevista não fique ruim para o seu lado. Só essas 2 dicas já valeram a sua inscrição e o seu like e a ativação do sininho. Seu comentário também é muito importante. Preciso saber o feedback de vocês. Então não se esqueça aí de comentar aqui embaixo e se inscrever, galera. Já vamos para a terceira dica e isso é muito importante. Se policie no jeito de você agir. Às vezes mexer o pé, mexer a mão, se tocar. Então se policie um pouco nisso, não mostre tanto que você está ansioso, apesar de você estar. E todo mundo em uma entrevista é normal estar, mas tente respirar fundo e ficar mais tranquilo para que seu corpo não demonstre muito isso. Outra coisa, na hora da entrevista, se policie pelo jeito de você agir com o entrevistador. Cuidado com a mão na bancada, isso mostra uma sensação de superioridade. Olho no olho, isso é muito importante. Quando o entrevistador está falando com você, olhe no olho da pessoa. Mas quando você está respondendo, responda olho no olho, mas não tão focado. Se você ficar o tempo inteiro olhando no olho, isso dá uma sensação de confronto. Você está confrontando o entrevistador. Olho no olho é importante porque mostra atenção. Mas se você olhar demais, mostra confronto. Saiba usar o olho no olho. Quarta e última dica. Observe um entrevistador. O entrevistador ele vai dar várias dicas se você está dando bem ou mal na entrevista de emprego. Se ele passar a mão na cabeça, quer dizer que ele está preocupado com você. Se ele ficar olhando demais para os lados, quer dizer que ele não está tendo interesse nenhum em você. Se, por exemplo, ele estiver toda hora com a caneta tipo rodando ou pintando, quer dizer que ele só está te ouvindo, mas ele já não gostou da sua entrevista. Então, observe o entrevistador. Ele vai te dar dicas se está gostando ou não da entrevista com você e se você pode ou não ser um futuro colaborador daquela empresa. Puxe o entrevistador para o meio da conversa. Crie o que a gente chama de jornada do herói, que é criar uma história onde o entrevistador vai se sentir parte da história. E isso vai gerar uma conversa. O que a gente faz diretamente no dia a dia. Quando você traz o entrevistador para a conversa prolonga. Então uma entrevista que seria 15 minutos passa a se tornar 1 hora, 1h30. O tempo não é importante para você ser um colaborador. Mas quando a conversa é boa, o entrevistador já vai te olhar com o olhar de que eu quero esse colaborador na minha empresa. Isso também depende, é claro, do cargo que você exigir. Se você for um cargo de estoquista, você vai ficar mais calado. Às vezes o entrevistador quer uma pessoa mais calada. Então observe o cargo que você está se candidatando
e faça a entrevista conforme aquele cargo. Isso é uma dica muito importante. Seja você mesmo. Pense que lá será sua segunda casa, então haja como seja sua segunda casa. É claro, tendo algumas limitações, também não extravale. Eu espero encarecidamente que vocês tenham gostado desse vídeo. Desça aqui embaixo, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho e principalmente comentem. Quero que vocês vejam esse vídeo e no outro dia, quando vocês passarem na entrevista, vem aqui no comentário e fala: Delian, muito obrigado pelas dicas, porque valeu assistir esse vídeo. Ainda tem muito pela frente. Tchau!